Boa noite, irmãos. Para a nossa mensagem de hoje à noite, gostaria de falar sobre o seguinte tema: o preço da liderança espiritual. Nós sabemos muito bem que todas as atividades realizadas pelo ser humano dependem de uma liderança. Seja a venda de algum produto, seja nos esportes, nas guerras que se passaram e que ainda existem, nas empresas, na família e até mesmo na igreja. Nós precisamos de liderança. Existe uma liderança. E no tempo de Israel, no tempo antigo de Israel, não era diferente. Existia também um líder. Existia também pessoas que representavam a liderança espiritual naquele momento. E esses líderes espirituais eram os sacerdotes. Os sacerdotes eram esses líderes espirituais. Levítico 21, versículo 4 diz assim: ele, sendo o homem principal entre seu povo, não se contaminará. Olha só, esse versículo, para a nossa introdução, é muito importante, porque ele fala a respeito de um homem principal entre seu povo, dando o indicativo de uma liderança. E depois ele vem seguindo: não se contaminará. Ou seja, como deveria se portar esse homem principal. E o que seriam os sacerdotes? O que eles faziam na época do povo de Israel? Essa liderança espiritual, como eles lideravam, ou quais eram as funções desses sacerdotes? Começamos, podemos enumerar a primeira. Diz assim: eles eram encarregados do santuário de Deus. É a primeira função do sacerdote, dos sacerdotes de uma maneira geral. Eles ensinavam ao povo a palavra de Deus. Terceiro, eles ofereciam os sacrifícios a Deus no altar. E quarto e último, eles determinavam a vontade de Deus para o povo. Esse último não quer dizer que eles diziam ao povo o que fazer, mas eles recebiam primeiro de Deus e depois anunciavam ao povo o que Deus desejava que o povo fizesse. Então, os sacerdotes eles tinham basicamente essas funções. É claro, teriam outras, mas aqui só para, a nível mais geral, os sacerdotes eles tinham essas responsabilidades. Com isso, nós percebemos que, sem o ministério dos sacerdotes, o povo ele não conseguia se aproximar de Deus. Ou seja, era necessário que os sacerdotes fizessem esse papel de intermediação entre os homens, entre o povo e Deus. Daí a gente consegue um pouco entender o preço, a importância, talvez o sacrifício que é a liderança espiritual. Então a gente pode começar citando um primeiro preço que talvez um sacerdote deva pagar ou deva se autoimpor, é com relação à conduta pessoal. Em Levítico, capítulo 21, nós vamos tentar abordar aqui o capítulo 21 e o capítulo 22 de Levítico. E dentro desse capítulo 21, que eu tenho aqui na minha Bíblia, vem falando um pouco a respeito da conduta pessoal dos sacerdotes. Tem uma frase que diz assim: o privilégio da liderança traz consigo a responsabilidade de manter uma vida irrepreensível. O privilégio da liderança traz consigo a responsabilidade de manter uma vida irrepreensível. Então, para que os sacerdotes tivessem uma liderança espiritual efetiva, era necessário que eles mantivessem uma conduta pessoal, até mesmo irrepreensível. Isso era necessário. Os outros israelitas no acampamento, por exemplo, vou tentar ilustrar de uma maneira de que acontecia nos tempos de Israel. Por exemplo, os israelitas, eles poderiam muito bem planejar, os demais, não os sacerdotes, eles poderiam planejar seus casamentos, eles poderiam planejar seus funerais e ter uma grande liberdade para isso.
Mas com os sacerdotes não eram assim. Eles recebiam instruções específicas de Deus para planejar o seu casamento, a escolha de uma esposa, por exemplo, e até mesmo para expressar a sua tristeza. Eles não poderiam expressar a tristeza de qualquer maneira, porque eles eram sacerdotes, eles tinham um modo como expressar a tristeza. E vamos ver esses dois exemplos. O primeiro, o Senhor, ele determina aos sacerdotes como expressar a sua tristeza. Esse é o primeiro que nós vamos analisar. Se encontra lá em Levítico, capítulo 21, versículo 4. Diz assim: que ele não fique impuro por causa da morte de uma irmã casada. Os sacerdotes não podem rapar a cabeça, aparar a barba ou cortar-se em sinal de luto. Eles serão completamente fiéis ao seu Deus e não deverão profanar o nome de Deus. Em Levítico, capítulo 19, versículo 27 e 28, diz assim: não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Então essa era a instrução de Deus para os sacerdotes a respeito de como eles deveriam expressar a sua tristeza. A gente sabe muito bem que Israel é uma nação santa, uma nação separada. Isso quer dizer santo, separado. E por isso, eles não deveriam demonstrar a sua tristeza da mesma maneira que os outros povos pagãos, ou até mesmo das nações circunvizinhas, demonstravam. Eles tinham uma maneira de demonstrar a sua tristeza. As nações vizinhas, elas demonstravam cortando o cabelo, rapando a barba e até mesmo fazendo cortes, marcas no seu próprio corpo. Mas os sacerdotes, Israel, como uma nação santa, como uma nação separada, não deveria fazer dessa forma. E para nós hoje? Qual é a aplicação para a nossa vida atual? Será que deveríamos nos comportar como se comportava o sacerdote? A palavra de Deus nos dá uma orientação. E é bem similar. Em 1 Tessalonicenses 4,13, diz assim: não deveriam entristecer-se como os demais, que não têm esperança. Ou seja, está se referindo ao povo de Deus, que nós não devemos nos entristecer como aquelas pessoas que não têm esperança. Mesmo nas nossas tristezas, nós devemos glorificar a Deus. Colocar a glorificação a Deus em primeiro lugar. Porque vemos as pessoas que não têm esperança, muito angustiadas, tristes, realmente sem esperança nenhuma de que Deus pode intervir na situação dela. Mas nós não, nós somos diferentes, nós somos filhos de Deus. E por isso nós temos esperança. A palavra de Deus, em Jeremias 29:11, diz o seguinte: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olha só, Deus, ele fala para nós, como filhos deles, que nós temos esperança. E nós não precisamos expressar a nossa tristeza como aqueles que não têm esperança, mas sim como aqueles que têm um Deus que tem o melhor para nós. Apesar das coisas não estarem indo da forma como gostaríamos que fosse, ainda assim, nós podemos ter a esperança de que existe um Deus que está por nós, que é por nós. Em Salmos 42, versículo 5, diz assim: por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Olha só a esperança do salmista. Ainda que ele estivesse triste, ainda que ele estivesse aflito, a esperança dele estava em Deus. Ele estava esperando em Deus, assim como dizia Jó, que ele ainda veria o seu Salvador. O seu Salvador ainda viria por ele. Segundo, a segunda maneira, como Deus ele ordenava, ou seja, instruía os sacerdotes a sua conduta.
quanto ao casamento. Os sacerdotes, eles não poderiam escolher qualquer esposa para casar dentre o povo. Deus havia ordenado a eles que fossem bem seletos com relação a isso. Por exemplo, eles não poderiam se casar com prostitutas ou com mulheres divorciadas. Isso era um mandamento explícito de Deus na palavra, dizendo que, em Levítico 21, versículo 7, eles são separados para o serviço de Deus, e por isso não podem casar com uma prostituta ou com uma mulher que não seja virgem, ou com uma mulher divorciada. Isso era lei de Deus para os sacerdotes. Eles deveriam se comportar, ter essa conduta, para que a sua liderança espiritual fosse efetiva. Nas religiões pagãs, haviam o que se chamavam de prostitutas cultuais. Aquelas mulheres que serviam junto com o sacerdote no templo, e ali aconteciam coisas obscenas, coisas realmente depravantes, e que não era o ideal de Deus para a nação de Israel. Por isso Deus deu esse mandamento aos sacerdotes, e falavam: sejam muito bem seletos, aquelas pessoas que acompanharão vocês por toda a vida. Porque Deus, como a gente disse no começo, fazia da nação de Israel uma nação santa. Santa no sentido de uma nação separada, diferente de todas aquelas nações que circunvizinhavam a nação de Israel. E para nós hoje? Como isso se aplica para a nossa vida hoje? Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, 4 e 5, o apóstolo Paulo vem dando ali conselhos ao jovem pastor Timóteo com relação a esse mesmo assunto. Ele diz assim: o bispo, ou pastor, diácono, ele deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que lhes obedeçam com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então essa é a forma como os pastores, os líderes espirituais de hoje precisam estar qualificados para que uma liderança espiritual seja também efetiva. É o que Deus vem falando para a gente. E a segunda necessidade que nós podemos perceber para se ter, ou o segundo preço, para se ter uma liderança espiritual efetiva, se relaciona com os interesses profissionais. Eu vou esclarecer melhor no decorrer o que vem a ser esses interesses profissionais, ou o que eu quero dizer com interesses profissionais. Em Levítico, capítulo 22, nós podemos encontrar uma descrição mais exata sobre isso. Mas, por exemplo, para que um sacerdote servisse a Deus de modo aceitável, de modo que Deus se agradasse, é claro, todos eles tinham ali no comecinho, da nação de Israel, todos tinham esse objetivo de servir a Deus de modo que Deus se agradasse. Com o tempo isso foi se perdendo, mas todos eles tinham essa necessidade de servir a Deus de maneira aceitável, de maneira que Deus se agrada, de modo aceitável. Então, com essa frase nós percebemos que existe um modo de servir a Deus, existe um modo de conduzir um ministério. O ministério não é apenas simplesmente para chegar ali e ser conduzido de qualquer forma. Os sacerdotes, eles vinham de uma linhagem específica, eles vinham da tribo de Levi, e só poderia ser sacerdote ou ser levita quem era da tribo de Levi. Não existia nenhum que fosse fora da tribo de Levi. Então não é simplesmente o fato de um homem nascer na tribo de Levi que o fazia sacerdote. Por exemplo, ele poderia pensar: eu nasci, sou sacerdote, agora está tudo bem. Posso conduzir esse ministério que eu recebi por linhagem de qualquer maneira. Não era assim.
Isso não fazia dele um sacerdote. O que fazia dele um sacerdote autêntico era o modo como ele conduzia o seu ministério. Não era simplesmente o fato dele ter nascido simplesmente, mas o fato dele saber como conduzir esse ministério. Os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios todo ano, todo dia. Às vezes, durante horas, eles ficavam oferecendo sacrifícios. E era muito fácil deles acabarem desenvolvendo uma atitude de profissionalismo. Ou seja, que acabava transformando aqueles rituais sagrados, aqueles rituais separados e instituídos por Deus, por uma mera atividade superficial, uma rotina sem valor, uma rotina vazia. Eles corriam esse perigo. Os sacerdotes, sim, aqueles da tribo de Levi. O que eu quero dizer como um profissionalismo? Profissionalismo é talvez, eu até botei uma definição aqui bem clara, eu botei assim: o profissionalismo é ser capaz de realizar os rituais do ministério sem trabalhar de coração. É ser capaz de realizar os trabalhos, os rituais do ministério sem trabalhar de coração. Exteriormente, você faz tudo certo, todas as coisas certas, chega no horário, faz tudo da maneira que tem que ser feita. Mas quando Deus ele vê o seu coração, ele vê o seu interior, lá não está nada certo. Você não está fazendo de coração. E esse era o perigo dos sacerdotes. Mesmo que eles fossem sacerdotes, nascidos por direito, eles poderiam acabar caindo no profissionalismo. Em 1 Samuel 16, versículo 7, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha só, aqui está claro, Deus ele não se importa com a aparência das coisas. O que importa para Deus é a motivação, é a intenção do nosso coração ao servi-lo. E se fizermos isso com uma atitude de profissionalismo, apenas para cumprir tabelas e ser visto por homens, isso não vai estar agradando o coração de Deus. A nossa liderança espiritual não será efetiva. No tempo do profeta Malaquias, podemos dizer que o fantasma do profissionalismo, ele repousou sobre todos os sacerdotes. O profeta Malaquias, ele foi muito severo, muito duro em suas palavras dadas por Deus para os sacerdotes. A repreensão foi muito dura para com os sacerdotes, porque todos eles estavam numa atitude de profissionalismo. E com certeza tiveram severas consequências da parte de Deus. Em Malaquias capítulo 1, do versículo 6 até o capítulo 2, versículo 9, a gente encontra um pouco dessa descrição do que estava acontecendo ali no tempo do profeta. Mais para frente eu falarei melhor sobre ela. Mas com relação a nós, como nós podemos identificar o descuido e o profissionalismo no altar de Deus? Como podemos identificar? O capítulo 22 de Levítico nos dá algumas direções. Capítulo 22, do versículo 3 ao versículo 9, fala sobre sacerdotes impuros. Fala um pouco sobre a impureza. Isso nos ajuda a identificar o descuido e o profissionalismo no altar de Deus. Lá em Levítico 22, ele vem falando a respeito de impurezas cerimoniais, como por exemplo, doença contagiosa, corrimento no membro, tocar em coisas mortas, tocar em animal ou pessoas impuras cerimonialmente. Essas eram coisas que classificavam um sacerdote como impuro. E tinha uma série de rituais de purificação para que os sacerdotes pudessem voltar a participar dos sacrifícios. Mas se eles se encontrassem em alguma dessas características, se eles tivessem feito alguma dessas coisas, eles se encontrariam impuros e não poderiam participar dos sacrifícios. Atualmente, hoje, existem coisas também que nos tornam impuros, como sacerdotes, como líderes, seja em nossa família, na nossa igreja.
Mas precisamos, sim, buscar cada vez mais a pureza. Nenhum de nós estamos no padrão de Deus de pureza. Todos nós, como diz Romanos 3,23, pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas podemos sim, todos os dias, pedir a Deus que Ele venha purificar-nos, purificar o nosso coração, nos limpar de toda a maldade, de toda a impureza. Um exemplo, Salmos 51, versículo 10 diz assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Olha só o salmista clamando a Deus por um coração puro. Podemos também sim clamar a Deus e pedir a Deus por pureza. Em Filipenses 4:8 diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Fala a respeito de pureza também, o que ocupa o nosso pensamento. Então, sacerdotes impuros é a primeira forma da gente identificar profissionalismo e descuido com o altar de Deus. E na época do profeta Malaquias, como citamos ainda há pouco, existia muito disso. Segundo, hóspedes não qualificados. Do capítulo 22, versículo 10 ao versículo 16, vem falando um pouco sobre esses hóspedes não qualificados. O que seriam esses hóspedes não qualificados? Os sacerdotes, eles podiam comer porções, partes, dos sacrifícios que o povo trazia para ser queimados no altar de Deus. E eles também poderiam incluir parte de seus membros familiares, parte de seus familiares. Mas, talvez, se o sacerdote ele fosse generoso demais e permitisse que pessoas que não estavam incluídos ali naquela lista, que poderiam participar também do sacrifício, eles acabavam pecando contra a pessoa que eles convidaram e que não seria apropriado que estivesse ali participando daquelas porções, como também eles estariam pecando contra Deus. Então, era necessário que eles tomassem muito cuidado com quem eles convidavam para participar dessas refeições. Hóspedes, talvez não qualificados. E no tempo de Malaquias existia muito isso. Os sacerdotes chamavam qualquer pessoa para participar daquilo que só era destinado aos sacerdotes e aos seus familiares. Então essa é uma outra forma da gente identificar o descuido e o profissionalismo no altar de Deus. A terceira e última forma de identificar o profissionalismo se encontra em Levítico 22, do versículo 17 ao versículo 32, que vem falando a respeito de sacrifícios inaceitáveis. Os sacrifícios oferecidos para Deus, eles precisavam ser perfeitos. Senão, não seria aceito por Deus. Não poderiam ter nenhuma mancha, não poderiam ter nenhum defeito, não poderia ter problemas físicos. O animal deveria ser de uma determinada espécie, deveria ter uma determinada idade. Tudo isso estava escrito na lei deles. Eles não poderiam simplesmente chegar assim e oferecer qualquer coisa a Deus. Achou um animal qualquer e falou: vamos lá sacrificar esse animal. Não, era bem específico o que Deus queria. Talvez uma pergunta meio boba, aparentemente. Por que tinha que ser perfeito? Por que Deus não poderia aceitar qualquer animal? Que diferença talvez faria? Em Malaquias, capítulo 1, versículo 13, diz assim: e ainda me oferecem um animal roubado, ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? E voltando um pouquinho no versículo 8, diz assim: e me ofendem também, porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes, pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderiam os seus pedidos?
Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Então aqui fica claro porque Deus, Ele exige de nós o nosso melhor. Nós, como servos dEle, precisamos dar o nosso melhor a Deus, o nosso melhor. Às vezes, o nosso melhor não significa, talvez, Deus não está importando muito com quantidade, sabe, muito ou pouco. O nosso melhor é o melhor que temos. Se é pouco, é o nosso melhor. Se é muito, é o nosso melhor. Mas o que importa para Deus é o nosso melhor. Nada menos que o melhor. Se a gente for pensar até mesmo um pouco no salmista, ele diz, o que darei a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem dado, por todas as bênçãos que Ele tem derramado nas nossas vidas. O que nós daríamos? Nada nesse mundo seria suficiente para pagar aquilo que Deus já nos deu. Deus, Ele nos deu já o melhor dEle, que foi o Seu Filho, que morreu na cruz por cada um de nós. Isso é o melhor que Deus tinha. Ele falou, eu vou dar o meu único Filho, para que morresse, para que venha morrer pelo pecado de toda a humanidade, para que todos tenham perdão, para que todos tenham direito à vida eterna. Ele deu o melhor que Ele tinha, e cabe a nós também dar o melhor que nós podemos para Deus. Nada de meio bocados, nada de coisas feitas pela metade, mas se é o nosso melhor, Deus, Ele vai receber. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, diz assim: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Então, irmãos, finalizando já, a gente consegue perceber que esses três tópicos nos ajudam a identificar tanto o profissionalismo e o descuido, sacerdotes impuros, hóspedes não qualificados e sacrifícios inaceitáveis. Junto com isso a gente percebe se há profissionalismo no altar de Deus, se estamos tratando as coisas de Deus de modo vazio, como meros rituais, rotineiros que nós fazemos, não algo que devemos tratar de coração a obra de Deus. E também, para que a nossa liderança espiritual ela venha a ser efetiva, precisamos atentar para a nossa própria conduta, a nossa conduta pessoal, procurar se estamos vivendo e fazer aquela introspecção e ver se estamos vivendo uma vida irrepreensível, e se não estamos, poder melhorar e saber onde melhorar e onde buscar mais de Deus a melhora. Então que Deus esteja abençoando a vida de cada irmão que está nos ouvindo, que Deus continue a dar esperança, que Deus continue a dar forças, a dar vitória, porque nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus abençoe. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós Te rendemos graças por mais uma oportunidade que nos tem concedido pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Te somos gratos, ó Deus, por esta mensagem que com certeza falou aos nossos corações. Esteja, ó Pai, fazendo com que a Tua palavra, ó Deus, venha alcançar muitos e muitos, ó Pai, para que pessoas venham se render aos Teus pés, pessoas venham, ó Deus, ter a esperança de que Jesus, ó Deus, pode salvar, Jesus pode curar, Jesus pode libertar, ó Deus. Jesus realmente faz isso, ó Deus. Ele veio, ó Deus, para salvar, ó Deus. Ele veio para libertar, ó Deus. Continue, ó Pai, a agir na vida da sua igreja, ó Pai. Continue a guardar os teus, ó Deus, a livrar de toda doença, de toda enfermidade, ó Pai. Pelo poder, ó Deus, que há no nome de Jesus, ó Deus, venhamos pedir misericórdia, ó Deus, da tua parte, ó Deus. Nós não somos, ó Pai, dignos de nada, mas é pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.